E aí, cinéfilos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o novo filme de Denis Villeneuve, Duna Parte 2, a continuação de Duna de 2021. Duna Parte 2 era para ter sido lançado no segundo semestre do ano passado, mas foi adiado para março de 2024. Bom, nessa continuação, Paul segue sua jornada entre os Fremen, o povo nativo do planeta Arrakis, conquistando a confiança deles. Enquanto isso, silenciosamente uma guerra cresce através da ganância e religiosidade, discorrendo a jornada do Messias em busca de triunfo e vingança. Eu sou a Carol Críticas e você está no Estrelas da Jornada. Duna é uma obra literária considerada pioneira no quesito ficção científica, por trazer elementos bem diferentes do esperado para sua época de lançamento, 1965. Muitas obras posteriores se originaram do livro, o que fez com que Duna se transformasse em uma referência para o sci-fi, assim como Senhor dos Anéis é referência para o gênero fantasia. Escrito por Frank Herbert, Duna aborda temáticas com conflitos religiosos, busca por recursos naturais, brigas por território, mas principalmente sobre relacionamentos humanos. Um gênero tão carregado por revoluções tecnológicas, Herbert vem e mostra um futuro longínquo, onde a humanidade percebe que quanto menos inteligência artificial, mais calor humano, melhor. Por mais que eu tenha gostado muito de Duna de 2021, eu ainda não tive a oportunidade de ler os livros, então eu vou dar meu ponto de vista totalmente voltado para minha experiência no cinema, sem levar em consideração qualquer traço de fidelidade ou analisando como uma adaptação. Denis Villeneuve é o diretor dessa obra e particularmente eu gosto muito dos trabalhos desse cineasta. Diretor de Blade Runner 2049, O Homem Duplicado e A Chegada, o meu favorito, Villeneuve sempre abordou um visual elegante em seus filmes, trabalhando com profissionais conceituados tanto na fotografia quanto na trilha sonora, como Roger Deakins, um dos mais famosos cinematógrafos, e Hans Zimmer. Em Duna Parte 2, Villeneuve traz uma cinematografia de Greg Fraser, que trabalhou em Star Wars com Rogue One e The Mandalorian. Essa escolha com certeza não foi por acaso. Quando falamos de criação de mundo, existe muito mais do que imaginar coisas que fogem da nossa realidade. Existe uma conexão sensorial em cada mundo. Fraser já trabalhou com a fotografia dos mundos de Star Wars, que dentro deles existe Tatooine, a Duna de Star Wars, o planeta desértico que boa parte da trama da franquia acontece. Portanto, aqui temos o calor do deserto, cores quentes, uma cinematografia que quase nos causa sede, mas, ao mesmo tempo, explora a beleza do mar de areia. Não quero passar muito tempo falando apenas dos aspectos técnicos, mas seria hipocrisia da minha parte dizer que não aprecio obras que cuidam da sua estética, entendendo a temática e aprofundando sua conexão com o espectador. Aqui temos uma ambientação vívida, que molda toda a cultura de um povo, onde a água é artefato quase místico, uma preciosidade maior do que qualquer dinheiro existente na galáxia. Mais precioso até do que a especiaria, que não ironicamente é o recurso que move as disputas do filme. Algumas experiências são muito mais imersivas na tela grande do cinema, e Duna Parte 2 é uma delas. A trilha sonora carrega um tom arrepiante, muito tênue entre aterrorizar e surpreender, conforme Poe avança com seus planos de vingança. A trilha sonora pontualmente alavanca os momentos de triunfo do protagonista, assim como embarcamos em uma jornada íntima em seus pensamentos e reflexões conforme a especiaria expande sua mente. Os arcos de cada personagem embarcam em uma nova fase. Paul entende qual é o seu papel como irmão dos Fremen, e muito da narrativa é intimista, explorando seus pensamentos, principalmente na sua relutância em acertar seu papel como Messias, ainda que seja um caminho inevitável. Por outro lado, temos Jessica, que aproveita de suas habilidades como Bene Gesserit para se transformar na nova matriarca dos Fremen, se tornando uma figura mística e, sinceramente, muito assustadora. Shani, Stilgar e outros guerreiros constituem a força de um povo que se recusa a baixar a guarda para um colonizador agressivo e ganancioso. Aliás, é importante lembrar que ao contrário de filmes como Star Wars, que temos bem estipulado quem são os mocinhos e os vilões, Duna 2 não se preocupa com essa dicotomia. Os colonizadores são, sim, antagonistas, mas não sei se posso dizer que numa narrativa política existam vilões. Pelo menos não sob a visão de Villeneuve. Os personagens são moralmente errados e maliciosos, sim, mas será que Paul ou Jessica também não têm um desvio de caráter nessa busca de poder? Não existe uma linha entre bem e mal aqui. Os colonizadores da casa Harkonnen poderiam facilmente cair numa caricatura se não fosse pelo jogo de xadrez que somos apresentados conforme as Bene Gesserit introduzem a força da manipulação feminina. Os homens de Duna representam força, brutalidade e até sexualidade. Em contrapartida, o feminino é muito forte em Duna, abordando inteligência, paciência e sagacidade, mas ainda assim mostrando guerreiras que lutam como um só com seu povo. Novamente, não vejo que Duna trabalha com vilões, mas sim com antagonistas. Assim como Paul também se entende como Messias, aliás, um Messias que também é colonizador, um forasteiro,
e uma esperança também. Conforme ele cresce enquanto homem e personagem, minha simpatia por Timothée Chalamet também cresceu. Admito que não sou muito fã desse ator, mas realmente ele me surpreendeu aqui. Contudo, outra coisa também cresce nessa narrativa: sua fama como salvador. Poe é venerado pouco a pouco, traçando a sua jornada como herói em aceitar seu chamado no papel de Messias. E é aí que Duna novamente cresce ao retratar essa jornada também como uma guerra santa, um conflito religioso, o nascimento de um Marte. O estopim da guerra está próximo e eu não me lembro de não me sentir arrepiada em cada minuto que a tensão política crescia. E mesmo que eu não seja fã de Timothée Chalamet, eu seria hipócrita de dizer que não acho que ele combinou muito com o papel de Poe, principalmente pelo fato do ator ser novato no meio de um elenco maduro, tal qual Poe é um adolescente que precisa aprender a ser um líder. Acho que é possível ver um crescimento nesses dois pontos. Em geral, as atuações são muito boas, em especial a do Austin Butler, que é outro ator que não tem a minha simpatia, mas finalmente pude ver ele atuando sem precisar se pendurar em maquiagem. Ok, isso aí é chatice minha, acho que ele é um ator mediano, mas não é que ele combinou como sobrinho psicopata dos Harkonnen? Contudo, eu preciso realmente dar meus parabéns ao elenco feminino inteiro desse filme. De um lado temos a Bene Gesserit, que são centradas em uma atuação mais contida, manipuladora e sedutora. De outro temos as guerreiras Fremen, mulheres que são tão fortes quanto os homens e não recebem tratamento diferente por seu gênero. Os aspectos culturais são muito vívidos, a direção é sagaz ao alternar os esquemas de cor e iluminação, saturação de ambiente para ambiente. Arrakis é muito vívido, com a cultura do deserto. Enquanto isso temos o apático Gied Prime, não sei se é assim que fala, mas enfim. O planeta dos Harkonnen, sem vida, escuro e desumanizado. Apesar de ter comentado que Duna se trata de uma briga política e não deixa esses personagens caírem na caricatura, existem alguns deslizes na obra, como a eugenia dos Harkonnen, que chega a ser meio forçada. O Rabban, por exemplo, personagem do Dave Bautista, fica muito nessa tecla de ser o grandalhão, malvado, que só quer saber de matar. Sei que existe esse contraste entre ele e o irmão calculista, mas não deixa de ser algo que me incomodou na composição do personagem. E para finalizar essa minha análise bem prolixa, queria refletir sobre o questionamento. Afinal, Duna está para o cinema atual o que Star Wars foi para o cinema na década de 70? Minha resposta é não, pelo seguinte: o livro Duna abordou diversos elementos que para o sci-fi da época não eram comuns de se ver, e isso resultou em diversas obras que se inspiraram em Duna para existir, dentre elas Star Wars. Só que Star Wars teve um impacto social, cultural e cinematográfico simplesmente por popularizar esse formato comercial e dinâmico de fazer filme, sem contar que é um universo que permanece vivo até os dias de hoje e continua a moldar as evoluções do cinema. Agora, o filme Duna, além de ironicamente se inspirar em Star Wars para dar vida a esse universo, eu não vejo como um filme revolucionário. Talvez pelo fato do Villeneuve manter sua autoralidade em um filme comercial, mas fora isso eu não sei se o impacto de Duna chega aos pés do que Star Wars foi para o cinema na época que ele foi lançado, mas o livro de Duna sim foi um impacto para a literatura sci-fi. Resumindo, o filme eu não vejo como revolucionário, mas o livro sim. Enfim, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise. Comentem aí o que vocês acham de Duna 2. Podem comentar de Duna 1 também, eu quero muito saber o que vocês acham. Você pode encontrar o Estrelas da Jornada no Instagram, no TikTok e também no Twitter. E também, caso você queira me seguir, é só digitar no Instagram Carol Críticas, que lá você vai ter acesso às minhas críticas, né, como diz no nome. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.